Boa noite, igreja, graça e paz. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Espero que você seja feliz por estar na casa do Pai, na presença do Senhor. E entenda esse momento na vida da igreja, como é importante a igreja estar junto, como é importante nós podermos adorar a Deus. É uma das coisas tremendas. Esse versículo que foi lido, abre lá em Efésios novamente, que vocês leram, Efésios capítulo 3, dá uma olhadinha nesse versículo com mais atenção. Abre lá, Efésios capítulo 3, versículo 20, porque a gente gosta do versículo 20, né? Sim ou não? A gente gosta do versículo 20. O que diz o versículo 20? Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Ele é poderoso para fazer o quê? O que é infinito? É aquele que não acaba, né? Que não tem fim. É infinito, não tem fim. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Agora olha só, Deus faz tudo isso, Ele opera tudo isso infinitamente mais, segundo o seu poder em nós. Com qual objetivo? Leia o próximo versículo. Para que a Ele seja aonde? Aonde? E em Cristo Jesus. A glória em Cristo Jesus passa pela igreja. Se você quer que Jesus seja glorificado, entenda que esse é o lugar de glorificar o nome dEle, é na igreja, é juntos. É assim que Deus fez, não é assim que o homem quer, é assim que Deus fez. Porque o homem talvez tivesse até outras estratégias, mas Deus fez assim. A glória a Jesus passa pela igreja. Por isso que quando a igreja ela é abençoada, quando nós somos abençoados, a glória é para Ele. Amém? Glória a Deus. Espero que você entenda então essa importância. Abra a palavra de Deus em Salmo capítulo 78. Salmo 78. Enquanto você está abrindo, vocês viram que nós estamos fazendo várias coisas lá fora, não só lá fora, mas também aqui dentro. Passamos grafiato nessa parede todinha aqui, naquela parede inteirinha lá. Agora vamos pintar a igreja aqui por dentro, para fazer com que a igreja, templo, edifício, fique mais bonita para nós adorarmos a Deus, amém? Fique mais aconchegante. Lá fora estamos mexendo em várias áreas do estacionamento, 2 dias de serviço bem pesado, só para vocês, é que vocês não viram como que estava esse estacionamento, vocês só viram agora tampado com a terra ali removida, mas foram 2 dias com máquinas aí dentro, abrindo valas, colocando tubos, só de tubo de água. Sabe o que é um tubo de água? Mulheres, você sabe o que é um tubo de água? Sabe aqueles tubos de água branco, grande? Os homens sabem. Então tem assim, tem assim, tem assim os tubos, né? Nós ficamos no intermediário, só de tubo de água aqui nós gastamos R$5.000 de tubos de água, para melhorar a saída de água da igreja, porque a propriedade vai crescendo, a água vai chegando de todo lado, só de tubo de água. Fora máquinas, fora o trabalho do nosso irmão João aí, tudo que a gente tem que fazer. Mas isso tudo nós fazemos para nós termos um lugar abençoado e assim podermos adorar o Senhor Jesus Cristo. Então, eu não vou te pedir desculpa, mas que você entenda porque que lá fora está todo aquele tumulto lá, amém? Até domingo vai estar um pouco melhor, e para a semana que vem vai estar um pouco melhor, e nós estamos fazendo isso para ficar cada vez melhor. Então, hoje está um pouquinho assim, mas amanhã vai ficar um pouquinho, espero melhor, se não chover. Se chover, só misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Salmo 78, vamos ficar em pé. Eu tenho uma palavra do Senhor para nós. Gostaria de começar esse ano debaixo dessa palavra, porque não adianta entregar essa palavra no final do ano. Salmo 78 é um salmo bem comprido, mas eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus. Tem algum aviso que eu não dei? Cadê a Cristiane? Esqueci de algum aviso? Bom, passaram aqui os avisos, né? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, a santa palavra de Deus: escutai, povo meu, a minha lei,
prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas em tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Fale comigo, eu não vou encobrir as maravilhas do Senhor. Fala para o teu irmão, você não pode encobrir as maravilhas do Senhor. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos. Fale comigo, ordenou. Fala para o teu irmão assim, é uma ordem do Senhor. Já pensou nisso? Que tem uma ordem do Senhor aqui, transmitir aos filhos os testemunhos e a lei do Senhor? Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e os que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui, até o versículo 8. Eu quero que você coloque a tua Bíblia sobre a cadeira. E você que veio para cá de forma sincera, eu tenho certeza que você veio de forma sincera para ouvir um recado de Deus. Eu gostaria que você agora falasse para Deus, você aí no seu lugar, fale para Deus, Senhor, fala comigo. Se você está perturbado com alguma coisa, fale para Deus, tira essa perturbação do meu coração agora, em nome de Jesus, porque eu quero ouvir tua voz. Mas faça a tua oração e ore em nome de Jesus. Fale para Deus, Senhor, tua palavra está aberta, eu quero ouvir o teu recado para mim. Eu vim aqui para te ouvir, Senhor. Amado Deus, nós te adoramos nesta noite, te agradecemos por estarmos juntos, te agradecemos porque aqui, Senhor, na igreja, a igreja espalhada por toda a nossa cidade, a igreja espalhada por todo o nosso estado, pela nossa nação, pelo mundo, é nela que o Senhor é glorificado. Ó Deus, debaixo de uma árvore, ó Deus, dentro de um lugar como esse, tão gostoso, em templos ainda maiores, mas são em lugares assim que o Senhor é glorificado. E nós viemos aqui para isso, para nos reunirmos em Teu nome, para declararmos que o Senhor é aquele que morreu por nós, que nos comprou com o Teu precioso sangue, e que está, ó Deus, agindo em nossas vidas, porque o Senhor é que tem o melhor para nós. Nós reconhecemos isso. Reconhecemos que Tu és o nosso pastor, reconhecemos que o Senhor é aquele que nos dirige para pastos verdejantes, de águas tranquilas, e que o Senhor é aquele que nos protege, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está do nosso lado. Abençoa-nos nessa noite, fala ao nosso coração, é o que nós desejamos e queremos, e no poder do Teu nome, nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo, em nome de Jesus, que tente contra o nosso pensamento. Todo espírito maligno que tente roubar o pensamento agora, ou desviar o pensamento, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito imundo que agora está trazendo sono, cansaço excessivo, Senhor, Tu és aquele que é poderoso para fazer agora esse milagre no nosso corpo, porque nós viemos aqui para Te adorar. Sabemos que na Tua presença nós relaxamos, Senhor. Sabemos que na Tua presença nosso espírito fica tranquilo, mas nós não queremos perder a Tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, leva os nossos pensamentos cativos a Ti e abençoa-nos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. A minha esposa começou falando sobre planejamentos, né? Todo começo do ano, como ela disse, todo mundo faz planejamentos. Lá em casa está desse jeito. Minha esposa acho que fez alguns planejamentos,
está mexendo em todos os armários, está mudando tudo de lugar. Ela tem os planejamentos dela. Todos nós temos os nossos planejamentos, amém? Como ela mesma disse na ministração dos dízimos, eu mesmo tenho os meus planejamentos. Eu cheguei aqui no dia 2 e falei para Deus: Senhor, aquilo que já faz 3 anos que eu tenho que fazer aqui, ainda não fiz, vou começar agora. Comecei a abrir os buracos lá. Falaram para mim assim: nossa, apóstolo, você foi para a praia? Eu falei assim: fui, no Mar Vermelho aqui fora. Mar Vermelho, sabe o Mar Vermelho? Terra Vermelha? Fui no Mar Vermelho. Mas todo mundo age debaixo de um planejamento. Algumas pessoas vão andando, né? Estão andando, mas o certo é nós termos direções para as nossas vidas. E nós organizarmos isso para a gente poder chegar em algum lugar. Lembre-se de algumas frases que são tão simples, mas são verdadeiras. Ninguém chega em algum lugar se ela não tiver uma direção. Se você não sabe para onde você vai, você nunca vai chegar. Se você não tiver um alvo, você não vai chegar em nenhum lugar, vai terminar o ano sem alcançar absolutamente nada. E nós fazemos esses planejamentos. Eu vejo nesse início de ano, como eu falei, né, minha esposa fazendo os planejamentos dela em casa, armário aberto para todo lado. Eu já entro em casa até com medo, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Mas alguma coisa está sendo feita. Fiz os meus planejamentos. Vejo alguns irmãos fazendo planejamentos, né? Bispo Alex vai viajar, já tem o seu planejamento, pastor Elaine, para descansar. E assim, o presbítero Mário, me mandando fotografia agora há pouco, para me matar de vontade, né? Estamos na estrada indo para a praia. Eu falei: oh, glória a Deus, eu também fiquei aqui na praia, né? E dentro desses planejamentos, a gente coloca muitas coisas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de tudo que você planeja, aonde está a sua família nisso? Onde está seu cônjuge? Onde está o seu filho nos teus planejamentos? Olhando aqui para a palavra de Deus, eu queria começar esse ano as ministrações falando sobre isso. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu quero viajar porque eu quero ter um tempo com os meus filhos. Mas será que você vai ter mesmo um tempo com seus filhos? Esse planejamento teu, qual é? Para estar com os seus filhos, para que você tenha um tempo com os seus filhos. Porque, deixa eu te falar uma coisa para vocês que talvez seja novo, para você que está há pouco tempo na igreja com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus salvou você, para que você salve a sua casa. Segunda coisa, Jesus salvou você, para que a sua geração permaneça sobre a terra, gerando gerações de pessoas que o temam. Então eu tenho que ter dentro do meu planejamento, dentro da minha vida cristã, um objetivo de ver os meus filhos, a minha esposa, o teu marido, sendo abençoados, para que ano após ano, toda a sua casa possa testemunhar do nome do Senhor Jesus. Tem que estar dentro do nosso planejamento. Não vale nada um planejamento que você fala assim: eu vou para a praia porque eu vou lá, eu vou descansar com a minha família, e você não tem nenhum objetivo em fazer isso, só ficar na areia, sai dali que nem um camarão. E aí? Volta da praia, todo mundo queimadinho, bronzeado, bonito, descansaram. Amém? Quem aqui quer ir para a praia? Glória a Deus, eu também. Meu planejamento é para daqui uns 15 dias. Todo mundo quer ir. Mas e aí, o que você planeja nesse tempo com a sua família? O que você planeja desse ano para a sua família? Eu cheguei em casa esses dias e minha filha falou assim para mim, eu falei para minha filha, não, ela falou para mim: pai, eu estava assistindo The Chosen. Assim, que legal, qual episódio que você está? Eu estou na primeira temporada, estava assistindo e estava assim, que legal, você já viu Pedro? Ela, eu assisti esse hoje. Sobre que vocês conversam e planejam, o que você planeja para a história da sua família com relação a Deus? Porque eu tenho certeza que você já planejou, que você quer que teu filho, tua filha, você
estude, cresça, seja uma boa pessoa, seja uma pessoa íntegra. Eu tenho certeza que você já planejou isso. Eu tenho certeza que você já planejou uma boa escola, uma boa educação. Mas o quanto está no seu planejamento ver a sua geração, o seu casamento, sendo um testemunho para gerações vindouras? Olha um pouquinho, por favor, esse salmo que eu falei para vocês, é um salmo muito comprido. Se você for ler esse salmo, você vai ver que o Senhor Deus é um Deus que faz prodígios. Olha o versículo 12. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Deus é um Deus que fez prodígios, Deus é um Deus que faz prodígios. E o que o salmista está falando aqui? O que Asaf, né? É Asaf 78, é Salmo de Asaf. Asaf está falando aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o testemunho, Deus deixou duas coisas com Israel. Aliás, ele fala aqui, que ele deixou o testemunho com Jacó. Jacó depois vai ter o nome transformado para Israel, e ele fala, e a lei, os mandamentos com Israel. Ou seja, sobre Jacó, a mesma pessoa que tem o nome transformado, tem o testemunho e tem a lei. Ou seja, tem o que Deus fez e tem os mandamentos. Eu não quero falar sobre mandamentos, eu quero falar sobre testemunhos. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é sobre testemunhos. Deixe marcado aqui um pouquinho a palavra de Deus, porque antes de eu caminhar, eu quero te mostrar algumas coisas. Vamos ler alguns versículos. Abra, por favor, em Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ver vários versículos do Pentateuco, tá? Lá do livro de Êxodo, Deuteronômio, Números, Deuteronômio. Êxodo capítulo 10, acharam? Capítulo 10, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endurecerei o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. É interessante que o Senhor está fazendo o prodígio e está dando um recado para Moisés. Qual que é o recado? Guarda essa informação e conta isso para os teus filhos, e para os filhos dos teus filhos. Por que Deus se preocuparia com isso? Já não bastasse só a gente já saber? Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, vire aí a página da sua Bíblia, versículo 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Falando da Páscoa, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. E Moisés e Arão assim fizeram. Que rito é esse? Esse é o rito da Páscoa, quando Deus passou pela cidade do Egito, matou todos os primogênitos, mas nós fomos preservados. Quando teu filho perguntar, o que é isso? É o dia que Deus nos trouxe a redenção, a Páscoa. Precisa contar isso para os filhos? Capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. É isso que você vai contar para os teus filhos. Vamos sair do livro de Êxodo, vamos para Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler mais 3 passagens. Deuteronômio, capítulo 4. É gostoso ler a Bíblia, né? Se você estiver fazendo a sua leitura anual, você já está aí quase terminando o livro de Gênesis, né? Deuteronômio, capítulo 4. Não, está no capítulo 15 de Gênesis, né?
capítulo 4, versículo 9, que está escrito: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Vira um pouquinho, capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio 6, 7. E você vai inculcarás, tu as inculcarás, ou seja, você vai afiar isso como uma faca afiada, e vai colocar no teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Eu li capítulo 6, 7? Não, eu li o 6, 7, né? Uma parte só, né? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Depois eu li o capítulo 6, 20, quando teu filho no futuro perguntar. Eu não sei se você percebeu, mas Deus deu uma ordem. Fale comigo, uma ordem. Uma ordem de nós preservarmos a nossa família contando os testemunhos dele. Mas existem dois tipos de testemunhos. Existe esse testemunho que nós temos nas nossas mãos, que foi o próprio Deus que os escreveu para nós, para a nossa edificação, para a nossa consolação, para o nosso crescimento. Aqui estão os seus testemunhos. Mas tem o nosso testemunho pessoal, que eu tenho dia a dia, no meu caminhar com Cristo, no meu caminhar com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu preciso ter dentro do meu planejamento a minha família. E eu não posso pensar na minha família como o mundo pensa. Eu vou sair para descansar, eu vou sair de férias, eu vou ficar uma semana na praia, eu vou ficar uma semana viajando, e você não ter nada que você possa edificar a tua família. Eu geralmente, quando faço as minhas viagens, eu tento alinhar as minhas viagens a alguma coisa espiritual, para que a minha filha, as minhas filhas, na época a Cristiane, quando estava comigo, participava disso, e agora é a Raquel, para que ela veja os testemunhos de Deus. Divirta-se, passeie, coma coisas diferentes, conheça, porque isso tudo também é cultura, mas isso também edifique a sua fé, o conhecimento de Deus na sua vida. E eu preciso ter isso dentro do meu planejamento. O quanto os teus filhos que estão indo para a faculdade, ou que estão crescendo dentro de uma escola, estão tendo conhecimento de Deus. Ou você deixa isso somente para a igreja, para que a igreja faça isso. Por exemplo, muitas crianças estão lá na classinha agora, a presbítera Teresa está dando aula lá. Mas qual a continuidade disso na sua vida com os seus filhos? Qual é o testemunho? Eu preciso pensar nisso, sabe por quê? Porque volte para o Salmo 78, por favor. Olha bem o que está escrito aqui no versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ou seja, essa geração, Asaf estava contando o que ele ouviu dos pais, e ele conta para os seus filhos. Eu sei que é muito confortável para nós deixarmos os outros falar de Jesus e ensinar os nossos filhos sobre Deus. É mais confortável. Muitas vezes é até mais seguro. Mas essa responsabilidade é sua, é nossa. É minha responsabilidade saber o quanto as minhas filhas sabem de Jesus. E ainda que outras pessoas estejam investindo na vida delas, abençoando a vida delas, como quantas vezes o Bispo Alex, ensinando aqui na Rede Jovens, abençoou a vida da minha filha Cristiane, agora estão abençoando a vida da Raquel. Quantas vezes eles investiram, se prepararam e entregaram para elas palavras, edificaram as minhas filhas no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso, mas eu tenho a minha parte, eu tenho a minha responsabilidade
de compartilhar os testemunhos de Deus com ela e também compartilhar os testemunhos do Senhor na minha vida com eles. Isso é muito importante, meu irmão. E eu gostaria de te desafiar que neste ano você colocasse diante de todos os teus planejamentos. Você viu que ninguém aqui falou que um dos planejamentos é emagrecer, né? Você já viu, né? Nós não falamos sobre isso. Tem coisa que não dá certo. Mas outras coisas dão certo. Edificar a família, abençoar a sua casa, colocar objetivos de levar a sua esposa a crescer, colocar o objetivo de colocar o seu marido para crescer, dos teus filhos de terem mais conhecimento de Deus. Ah, mas meus filhos já cresceram, já casaram, não querem saber de Deus. Tá, eles podem não querer saber de Deus, mas eles querem saber o que está acontecendo na tua vida. E você pode falar de Deus através da sua vida, através do teu testemunho para eles. Você pode falar de Deus através do que Ele está fazendo em você para os seus filhos, e os seus filhos começarem a ver a Deus em você, e amanhã eles também estarão diante do Senhor. Nunca se esqueça o que o Senhor nos ensinou. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, ela não se desviará. Ela vai voltar. Ah, está longe, mas se a semente está lá, ela vai voltar. É promessa de Deus. Você tem que descansar nas promessas de Deus. Mas nós temos a nossa parte, que é a parte de testemunhar. Agora, olha o versículo 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Muito bem, vocês estão vendo aqui, o pronome aqui está quem que vai contar aqui? É o pai ou é o narrador aqui, Asaf? Asaf, né? Asaf está falando assim: eu não vou encobrir aos seus filhos o que Deus fez. Então nós fazemos a nossa parte na igreja, nós não encobrimos o que Deus fez. Deus é um Deus que faz milagres. Foi falado aqui na hora dos dízimos e oferta, faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Nós não encobrimos o que Deus faz, mas você tem que fazer a pergunta: você está compartilhando dos milagres de Deus com a sua família? Dos testemunhos de Deus? Você tem falado no seu dia a dia do que está acontecendo para que a sua casa seja edificada em Deus? Porque olha só, continue lendo. Versículo 5 diz que ele estabeleceu esse testemunho em Jacó. Eu vou chegar lá. Mas olha o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. A Aline, cadê a Aline? Cadê? Não, a outra Aline. Ali. Vai ser mamãe logo, logo. E essa geração que está para nascer, Deus está esperando que ela escute do testemunho de Deus. A Aline, o ano que vem, vai estar com o nenenzinho no colo, ela vai subir aqui para dar o testemunho dela, já me contou. Hã? Este ano, não o ano que vem, esse ano. Já estamos no novo ano. Tudo bem, gente. Foi ontem, mudou ontem o negócio. Mas vocês estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Que essa geraçãozinha que está para nascer, o meu netinho aí que está chegando, ou netinha, Deus está esperando que quando essa geração nascer, ela conheça o Senhor. Deixa eu aumentar o entendimento. Deus está esperando que tua mãe que já tem idade, teu pai que já tem idade, teu avô, conheça o Senhor por meio do teu testemunho, do testemunho que Ele tem aqui nessa escritura, que você sente com Ele, conte essas histórias. Quais são as histórias? Então vamos entrar nesse testemunho. 3 coisas importantes aqui dentro desse testemunho. Porque aqui está falando que o testemunho é o testemunho de Jacó. É o testemunho de Jacó. Versículo 5 diz que em Jacó saiu o testemunho, de Israel sai a lei. Mas de Jacó saiu o testemunho. Lembra de Jacó? Vamos lembrar rapidamente. Jacó, um homem levantado por Deus, segundo filho, não era o primogênito, fez ali os seus trambiques ali para receber a bênção, tudo errado, mas Deus permitiu, porque ele queria, fale comigo, ele queria.
Ele errou, mas errou mais Esaú, porque Esaú não queria, e Jacó queria, e ele lutou por aquelas bênçãos, pagou um prato de lentilha, para pegar a primogenitura do irmão. Aí o irmão não obedeceu a primogenitura, queria a bênção, só que a bênção era para ele, porque ele já tinha comprado a primogenitura, por um prato de lentilha, um absurdo. Mas esse Jacó, que Deus abençoou, foi para o Egito, porque havia fome na terra, e lembre-se da história, era para ficar ali somente 7 anos no Egito, e eles ficaram 420 anos no Egito. Quantos anos que era para ficar lá? 7 anos, das vacas magras, mas eles ficaram lá 420 anos, se tornaram escravos. Olha o seu testemunho. Eu era escravo nesse mundo, eu tinha um senhor que só me feria, que só me machucava, que exigia e nunca me abençoava, só tirava, me dava prazeres que só me destruía. Esse era o Senhor do Egito, até que um dia o Senhor se manifestou, e Jesus foi apresentado para você e te tirou das garras de Faraó. Mas lembre-se desse primeiro testemunho, é um testemunho de libertação. Essa é a primeira fase do testemunho, onde eu estava e onde eu estou hoje. Quem dirigia a minha vida e quem dirige hoje. Quem eu era e quem eu sou. Porque é esse testemunho que você vai olhar o Salmo 78 inteirinho que Deus está falando. Dessa libertação. Eu tirei vocês do poder de Faraó. Irmãos, vocês não entendem isso, a gente não entende isso. Mas imagine um governo opressor, onde o povo era escravo, e ele tinha exércitos e exércitos, e aparece um Deus numa sarça falando para um homem, vai lá que você vai tirar todos eles de lá. 6.000 homens, fora mulheres e crianças. 600.000 homens, fora mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas, e Deus tira do Egito de forma poderosa, libertação. Todos os deuses do Egito foram vencidos pelo poder do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Todas as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, destruíram o poder de 10 autoridades espirituais que estavam sobre o Egito. Nenhuma prevaleceu diante do nosso Deus, porque o nosso Deus está acima de todos os deuses. Esse é o testemunho que você carrega, que eu carrego, que os meus avós, meus tios, meus primos precisam saber, e que eu faço questão de contar, toda vez que eu tenho oportunidade, aonde eu estava e aonde eu estou, quem eu era e quem eu sou. Quando eu tenho esse testemunho, eu tenho uma segunda fase do meu testemunho, a fase da dependência, porque quando esse povo saiu e foi para o deserto, eles continuaram dependendo, muitos deles continuaram dependendo do Egito. Por isso que diz aqui, olha o Salmo, volte para o Salmo, versículo 8, e que não fossem como seus pais, o quê? Geração obstinada e geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel porque existia uma geração lá no Egito, no deserto, que ficou no deserto sonhando com os pepinos, sonhando com as cebolas do Egito, não dependiam de Deus. E quando você lê o Salmo 78, Deus fala assim, feriu a rocha e saiu água da rocha, e eu trouxe mananciais para eles no meio do deserto. Ou seja, agora vem uma segunda fase do meu testemunho, eu fui liberto e eu sou sustentado por esse Deus a quem eu sirvo. Antes eu tinha que trabalhar e me matar para não saber como seria o meu futuro. Hoje eu trabalho, eu me mato, mas eu faço isso nas dependências de Deus, olhando para Deus, mas eu sei qual é o meu futuro, porque a minha dependência está nele. O meu testemunho agora que eu passo para as minhas filhas, que eu passo para os meus irmãos, que eu passo para você
Eu era um homem que era escravizado, eu era um escravo. Hoje eu sou liberto e sou dependente de Deus. Você pode falar isso para os outros? Pergunta para o teu irmão, você pode falar isso para os outros? Sim ou não? Você pode ou não pode? Você é livre ou não é? Então fale, meu irmão. Porque Deus nos ordenou que isso acontecesse. Deus nos deu ordens para nós falarmos isso para os nossos filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ouvi uma irmãzinha, uma menina linda, que a gente ama muito, lá de Ribeirão Preto, contando isso para mim. Nós estávamos indo para o retiro, para o Suel, e ela me contou. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já contou a tua conversão para os seus filhos? Como é que foi? Você já sentou para a tua esposa, já conversou? Você já contou como foi a sua conversão, o dia que Jesus entrou no seu coração? Os detalhes, como você se sentiu? Nós estávamos indo para o Suel e nós estávamos levando uma menina com a gente, que a gente ama, a Nathalie, lá de Ribeirão, a filha da Emanuele, do Ricardo, e ela estava indo com a gente e ela falou assim para mim, ai apóstolo, minha mãe estava me contando como é que ela se converteu. Eu falei, esse é o testemunho. Esse é o testemunho. Que os nossos filhos e a nossa geração precisam saber. Que nós precisamos compartilhar uns com os outros. Não é só no púlpito, não é só na igreja. Mas é para a nossa geração. Eu era assim, agora eu sou assim, e hoje eu sou dependente de Deus. Hoje eu dependo de Deus. O Senhor é aquele que me tirou do Egito, que passou a ser o meu Senhor, mas Ele é o meu supridor. Mas tem uma terceira coisa, essa é o melhor. Ele me salvou, eu agora dependo dEle, mas agora eu tenho um destino, porque quando Jacó saiu do Egito, eles foram para Canaã, e nós estamos indo para o céu. Você escutou? Alguns aqui ficaram preocupados, né? Falaram, ai, não sei se isso é bom. Mas deixa eu te contar, quer você goste ou não, se você tiver Jesus no seu coração, você está indo para o céu. Então, entenda, eu tenho o testemunho da minha conversão, eu tenho o testemunho da minha dependência a partir de agora, como é que eu vivo a partir de agora. Mas eu também tenho uma forma de viver, porque eu estou indo para o... Então agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse é o teu testemunho, se você vive debaixo desse testemunho, estou indo para o céu, qual é a faculdade que você quer fazer? Qual o objetivo da sua faculdade? Porque você vai para o... E você que é pai, está ensinando seu filho o quê? A ganhar dinheiro ou ir para o céu? Você está ensinando uma boa educação para o seu filho? Ou, veja o versículo 5 novamente, os testemunhos e os mandamentos. Testemunhos em Jacó, mandamentos em Israel. Ou seja, aprender os valores do reino. Por isso, filhos que estão aqui, cadê os filhos que estão perto dos pais aí? Levanta a mão. Cadê minha filha? Não está perto, mas levanta. Cadê a Raquel? Ali. Aí, levanta essa mão. Os filhos que estão perto dos pais aí. Levanta a mão, filhos perto dos pais. Aí. Os seus pais têm que amolar vocês, gente. Se teu pai não estiver amolando você, ele está errado. Você pode falar, ai, mas apóstolo, mas é assim que ele tem que ser. Ele tem que levar o testemunho para você, para que o seu coração comece a ver milagres na vida do teu pai. Igreja, escute. Eu não vou ficar invocando aqui minha idade, mas eu posso falar para você da minha experiência como homem de Deus. Falar, até papagaio fala, mas não escreve. Quando o teu filho vê o testemunho em você, ele começa a estar pronto para receber também daquilo que você recebe. Se a tua vida é uma vida gananciosa, só de trabalho, seus filhos vão ser assim. Mas se você tem um testemunho na sua vida, de que você saiu do Egito, de que você é um dependente de Deus, e que você está indo para o céu, que aquilo que você faz é em preparação para se encontrar com o Senhor, os seus filhos também vão ser assim. Ah, mas apóstolo, mas eu não sabia disso, eu me converti há pouco tempo, eu já tenho filhos que estão em um outro caminhar, o que eu faço? Testemunha.
Comece a testemunhar. Porque quem salva é o Espírito Santo de Deus. Se você é fiel, Ele vai te colocar sobre o lugar de honra. Se você olhar para Deus e falar: Senhor, eu não sabia, e porque eu não sabia, isso aconteceu de errado, isso aqui aconteceu de errado, eu não sabia. Eu estou errado porque eu não sabia. O fato de você não conhecer a lei não te inocenta da lei. Se você chegar num país, qualquer país do mundo que você for, eu não sabia que não podia cuspir no chão e fui preso. O fato de você não saber não quer dizer que você é inocente, você vai preso, se a lei ali não puder cuspir no chão. Eu não sabia. Tá, você não sabia, mas você está errado. Então qual é o processo? Me perdoe, Senhor, porque eu não sabia. E eu errei. Mas eu quero agora, debaixo desta palavra, eu quero testemunhar do Senhor para a minha geração. Porque eu quero ver a minha geração sendo diferente da que eu fui. Lembra a palavra que nós recebemos como igreja, resgate. Quando nós abrimos a igreja Resgate há 26 anos atrás, dia 28 nós vamos comemorar 26 anos de resgate, de forma institucional, com ata aberta, de forma legal. 26 anos, Deus nos deu uma palavra: os nossos filhos não passariam por aquilo que nós passamos. Eu estou debaixo dessa palavra há 26 anos. E eu testemunho para a minha família e testemunho para os seus filhos. Como Asaf disse, eu não vou deixar de falar, mas você também tem que fazer a sua parte. E você tem que falar o que Deus está fazendo na sua vida. Nosso pedreiro João está aí. Levanta a mão aí, servo de Deus. Esse homem se converteu mesmo, gente. Hoje ele me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aqui na nossa igreja, a gente muda tudo de lugar, né? E nós temos uma árvorezinha, que estava tão linda a árvorezinha nesse canto aqui, nós arrancamos ela de lugar e mandamos para o outro lado. Mas o cara, para tirar ela daquele lado, para colocar para aquele lado, mas meu Deus do céu, ele acabou com a árvore. Ele acabou com a árvore. E nós plantamos lá do outro lado. Aí o pedreiro falou assim: o João, nosso irmão em Cristo Jesus, falou assim: aqui na Resgate é tudo assim, a gente tem que morrer para nascer de novo, vai acontecer isso com a árvore. Eu falei: testemunha, João, é isso mesmo. E olha ele me ensinando. E eu olhei para aquela árvore e falei: ressuscita em nome de Jesus, que vai ser um milagre se ela sobreviver. Olha o molejo, levanta a mão aí, molejo. Molejo, sabe o que é molejo? Mandou um versículo para mim hoje. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 7. Ele mandou esse versículo para mim hoje. 1 Coríntios 7, versículo 14. Abre aí. 1 Coríntios 7, 14. Ele mandou. Que hora você mandou isso para mim? Era de manhã, né? Eu vi, eu estava aqui no meio da terra, não dava para fazer nada, só vi o versículo. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Ou seja, se teu marido é incrédulo, vai rindo agora, né? Se teu marido é incrédulo, ele é santificado pelo convívio com você, porque você testemunha de Deus para ele. A unção está na sua casa. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa é incrédula. Marido, você que está aqui sozinho falando minha esposa, marido, e o marido crente, né? Ele, no convívio com a esposa, ele santifica a esposa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Nós podemos abençoar a nossa casa com o nosso testemunho, com a nossa vida em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu levo a unção para dentro da minha família. Mas não adianta só você falar: estou indo na igreja. Escute, não adianta você falar para a sua família: eu vou para a igreja, quer ir comigo? Não quer? Ei, pecador miserável, eu vou para a igreja. Sou melhor que você, eu vou na igreja. Não adianta você fazer isso. Venha para a igreja,
Porque é na igreja que você glorifica Jesus. Mas testemunhe dentro da sua casa. Seja uma esposa submissa. Seja um marido sacerdote, provedor. Que morra pela esposa. O marido morre pela esposa. A gente, quando nós vamos para os Estados Unidos, a gente vai para aquelas florestas, e nos Estados Unidos toda floresta tem urso, gente. Estou falando sério, tem urso. Aí você chega lá, tem aquelas lixeiras de urso, para não pegar comida, e tem um papel que geralmente os guardas florestais colocam. Se você ver um urso, não grite, não corra. Se ele vier para cima de você, atire nele. Mas não tenho arma. O que eu faço? Eu pego um porrete e ando com o porrete no lado das minhas mulheres. Porque o marido, o homem, ele tem que proteger a família. Entendeu? Quando tem um barulho em casa, o que você faz? Mulher, vai ver o que é isso? Hã? Ou você fala, deixa que eu vou lá ver. Não, vamos lá, vamos arrumar um negócio aqui. O que você faz? Ouvi um barulho em casa. A filha fala, pai, escutei um barulho lá no quintal, manda a tua mãe ver. É assim? Não, não balança a cabeça que eu vou ter um negócio aqui em cima. Não é assim. Testemunhe quem você era em Cristo, antes de Cristo, de onde você saiu. Fale isso para a sua família. Mostre que você é uma pessoa dependente de Deus. E mostre que você tem um destino. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Fale comigo assim, a minha geração não viverá o que eu vivi no meu passado, sem Jesus. Amém? Porque o que você viveu no seu passado em Jesus, que a sua família viva algo melhor ainda, em nome de Jesus. Mas aquilo que você viveu na sua vida, sem conhecer a Cristo, a tua geração não vai viver. Cheguei na igreja agora, essa palavra está sobre você. Estou na igreja há pouco tempo, essa palavra está sobre você. Pegue o testemunho. Pegue o testemunho. Ah, mas estou com luta com os meus filhos. Tenho dificuldades. Não tem problema. Semeie. Toda semente no Senhor Jesus vai frutificar. Vai dar fruto. E a hora que ela der fruto, você vai ver toda a sua família sendo abençoada por esses frutos. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Esse ano é um ano onde nós vamos ter muitas experiências com o Senhor. Comece a ter experiências agora. Comece a ouvir Deus falando com você e te dando estratégias para a sua casa. Talvez o diabo tenha arrumado alguma situação para te afastar do teu pai, para te afastar da tua mãe. E olha só que situação, para que você não testemunhe. O cristianismo é contrário dos padrões do mundo. Por isso que o testemunho é de Jacó e a lei, as ordenanças é de Israel. Aquele que se humilha será exaltado. Se o diabo criou alguma situação para destruir a sua família, você tem que se humilhar para ganhar a sua família. E testemunhar o que Deus está fazendo, para que aqueles que não sabem quem é Jesus, possam receber a Jesus. Para que os teus filhos um dia te surpreendam e queiram vir para a igreja junto com você. Deixa eu te dar um outro testemunho. Por favor, fique com os olhos fechados e escute. Estava conversando com um homem. E é uma pessoa do mundo, como qualquer pessoa do mundo, sem valor, assim, valores
espirituais, sem valores morais, uma pessoa comum. E aí eu perguntei o nome dela. E o nome dela era um nome bíblico. Aí eu falei assim, você é crente? Ela falou assim, não, eu não, mas meus pais são. Aí eu falei assim, e você não vai na igreja? E ele falou assim para mim, olha, os meus pais sempre falam para eu voltar. E eu estou quase voltando. Eu fiquei pensando, esses pais estão falando, testemunhando, orando, não sabem, mas o filho está me falando para mim, eu estou quase voltando. Imagine o dia que os pais estiverem na igreja e o filho entrar com a família. Deus está trabalhando, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nosso Deus não é um Deus que dorme, não dormita o rei de Israel, o guarda de Israel. Deus é aquele que cuida das nossas causas. E Ele te deu uma família para que você, teus filhos e os filhos dos teus filhos sejam abençoados. Eu falo aqui para os nossos jovens, casem rápido, porque senão nós não vamos ter mais bisavô nessa terra. E os bisavôs precisam ver a geração do filho, do neto e do bisneto, todos no Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Abre o seu coração. Amado Deus, eu quero te agradecer por essa noite, pelo Teu Espírito Santo que está aqui entre nós. E eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o único que pode fazer a obra no nosso coração. Eu quero pedir por essas minhas irmãs que estão aqui e que estão vendo seus pais já com idade, avançando na idade. Peço que o Senhor dê a elas o poder do testemunho do Teu Espírito nelas, para que suas casas, seus pais sejam salvos. Gera isso no coração dos Teus filhos que estão aqui. Ó Deus, muitas vezes eu escuto um pai e uma mãe dizendo, quando eu tiver um filho, o meu filho vai pregar para os meus pais. Senhor, nós não queremos só isso, nós queremos nós queremos pregar para os nossos pais. Nós queremos transmitir o testemunho de que o Senhor é aquele que abriu o mar vermelho. Tu és aquele que colocou por debaixo das águas os cavalos e os cavaleiros de Faraó. Tu és aquele que no deserto sustentou o povo durante 40 anos, não permitindo que suas suas sandálias se envelhecessem, preservando suas roupas, trazendo tudo o que eles precisavam. Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que liberta, é o Deus que sustenta, e Tu és o Deus ao qual nós amamos e servimos, e estamos caminhando com a nossa família para nos encontrarmos com o Senhor a qualquer hora. Então, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui, para que muito mais do que ensinar educação, eles possam levar a sua geração para o céu, que se tornem grandes profissionais nessa terra, como o Senhor disse na Tua palavra, que nossos filhos possam comer do melhor dessa terra, mas dentro de um propósito, de um dia se encontrar com o Senhor e prestar contas diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos para que no meio do amor nós possamos levar essa verdade para os nossos filhos. E eu quero declarar nessa noite, meu irmão, toma posse, no nome de Jesus, que os filhos que estão longe voltarão para o Senhor. Senhor, os netos que estão longe voltarão para o Senhor. Os filhos voltarão para o Senhor, porque nós estamos debaixo da Tua promessa, Senhor. Nenhum deles se perderão. Estão sendo machucados, é verdade, Senhor, porque o diabo faz isso, mas voltarão, serão lavados, serão honrados novamente, e como filho pródigo nós os receberemos e os amaremos,
porque o Senhor é o Deus que perdoa e ama. Deus, ajuda-nos a termos experiências contigo neste ano, de forma que nós possamos testemunhar do Senhor no poder do Teu Espírito, para que as nossas palavras não sejam simplesmente palavras, mas seja a manifestação de poder sobre a terra. Que o Espírito Santo te envolva agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo enche a sua vida agora. Que o Espírito Santo te dê armas novas. Que o Espírito Santo tire as acusações contra a tua vida. Que o Espírito Santo te lave agora, te renove, para que na autoridade do Espírito do Senhor, no poder do Espírito do Senhor, você possa levar a palavra para aqueles que são teus e todos cheguem ao perfeito arrependimento. Faz essa obra na nossa vida, Senhor. Peça isso para Deus agora, meu irmão. Sabe? Senhor, faz essa obra na minha vida. Espírito Santo, move teu poder nessa noite sobre nós. Faz essa obra, Senhor, para que seja completa a tua vontade em nós, para que nós experimentemos tanto o teu querer como o teu realizar, Senhor. Esse é o teu querer em nós, mas queremos ver também o realizar. Faz a tua obra em nós. Usa a nossa vida. Fale para Deus: usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Se você estiver debaixo de uma palavra de ofensa, de uma palavra de vergonha, de uma palavra de intimidação, porque muitas vezes o diabo usa essas palavras de intimidação, de vergonha para te parar. Você pode falar para Deus nessa noite: essa palavra está debaixo dos meus pés. Nada que o inimigo lançou sobre a minha vida vai prosperar, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor prosperará. O testemunho do Senhor crescerá sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, e os nossos filhos não viverão o que nós vivemos no passado, sem Cristo. Viverão o novo de Deus, a bênção de Deus, de geração em geração, dos meus filhos, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa o ministério profético. Abençoa o nosso tempo de oração aqui na frente, e que toda honra seja dada ao Senhor. Leva-nos na tua paz. Completa essa obra que o Senhor começou em nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Eu vou abrir aqui à frente, para nós estarmos orando com quem precisa, tá bom? Eu quero que ore pelo meu filho, eu quero que ore pela minha família. Vem para frente que nós vamos orar por você. O Ministério Profético está ali para entregar palavras para você, palavras de vida. Então, pode se mover, fique à vontade. Até domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.